Realize seus sonhos e compre o seu. Já imaginou ter uma conta pensada para acelerar seu negócio? Ela existe, é a Conta Stone. Com ela, dá para vender de todos os jeitos. Cartão, Pix, boleto e todas as vendas ficam registradas automaticamente no app para você não perder tempo contando latinha. Se precisar acelerar ainda mais seu negócio, a Stone ainda tem um empréstimo que você paga no ritmo das suas vendas. Com uma conta assim, você sai na frente. Baixe o app, confira todas as condições e abra a sua. Stone, um novo modo de botar o seu negócio para girar. Abre essa gaveta, abre o armário, abre a garagem e o quartinho. Abre espaço para o novo e pro sol entrar. Pegou, reciclou, agora show. Deixa o novo entrar. Vamos reciclar, abre pro novo. Abra o site abre.org.br e descarte seus eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Ah, abre é com 2 Es no final. Vamos reciclar, abre pro novo. Começou o Liquida de Aniversário do Premium Auto Shopping São Bernardo. Agora você vai trocar de carro. São mais de 1.500 ofertas de seminovos, as melhores taxas do mercado e a primeira parcela para 60 dias. Utilize seu FGTS ou cartão de crédito na entrada. É o Liquida de Aniversário com condições imperdíveis. São muitos carros em promoção. Com certeza, o seminovo que você procura está no Premium Auto Shopping São Bernardo. Não perca! Estrada das Lágrimas 77, Ruth Ramos, São Bernardo do Campo. A Marco Polo é protagonista de uma história dedicada à inovação. Hoje somos uma gigante brasileira reconhecida mundialmente por desenvolver soluções que transformam a mobilidade, aproximando pessoas de seus destinos com segurança e conforto. Porque ser protagonista é criar caminhos para chegar aonde ninguém chegou. Marco Polo, 75 anos. Protagonista em mobilidade. Quer as melhores ofertas do mercado? Então corre que hoje tem o dia imbatível no Açaí Atacadista. Confira. Arroz branco tipo 1 solito, pacote 5 quilos, R$ 25,90. Contra filé bovino resfriado a vácuo, friboi peça quilo, R$ 29,90. Ofertas válidas somente hoje nas lojas Açaí de São Paulo. É só hoje. Aproveite. Açaí Atacadista, para todos de sol a sol. Tudo que seu carro precisa é de pneu Goodyear. Toda a linha de pneus Goodyear é até 12 vezes sem juros. Isso mesmo, toda a linha de pneus Goodyear em até 12 vezes sem juros. Aproveite, promoção válida até sábado ou enquanto durar os estoques. Ligue e agende seu atendimento através do 11 46 39 59 80. 11 46 39 59 80. Acesse @pneucerto.center ou vá à Rua Foz do Iguaçu, número 80, Vila Lúcia, Poá, bem na rotatória de acesso à cidade. Chegou a hora de deixar seu carro em dia na Pneu Certo. Revenda oficial Pneus Goodyear. Juntos, salvamos vidas. Você sabia? O uso moderado da pimenta vermelha pode auxiliar e muito na manutenção da saúde cardiovascular. E por que acontece? Dentre os inúmeros benefícios do alimento, a pimenta pode manter sob controle as taxas de triglicerídeos e colesterol. O condimento também pode ajudar a regular a pressão arterial. Pimenta da Aldeia é mais que um molho de pimenta, é a sua pimenta gourmet. www.pimentadaaldeia.com.br. Fone 11 93459 1936. Precisando emagrecer? Suplemento Magricela em cápsula. É um emagrecedor 100% natural, composto de chá verde, berinjela, carqueja e alcachofra. Auxilia o processo de queima de gordura, melhora o funcionamento do intestino, ajuda a eliminar a retenção de líquidos, acelera o metabolismo, auxilia no controle de doenças como diabetes e hipertensão. Benefícios de cada componente. Chá verde acelera o metabolismo e facilita a quebra da enzima da gordura. Berinjela evita o inchaço abdominal, indisposição e retenção de líquidos. Alcachofra auxilia na digestão e na diminuição de gases. Carqueja possui cromo e é importante para a quebra de gorduras e ajuda a moderar o apetite. Compre agora. WhatsApp 11 997 22 1069. Eu disse 997 22 1069. Ah, temos também o gel redutor Magricela, totalmente natural, baseado em princípios ativos naturais de plantas.
ferramentas, utilizado em massagem linfática. www.bemestarcomfort.com.br. O poder da natureza pode cuidar de você. Gestantes, lactantes e crianças de até 3 anos somente podem consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico. Rádio Soberana. Tá todo mundo ligado. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda. Rádio Soberana. Muito bem, sejam todos bem-vindos à Rádio Soberana. Está começando o programa Bastidores aqui pela Rádio Soberana. Você acompanha a gente pelo site radiosoberana.com.br e também pelo Facebook Rádio Soberana 102. Quer mandar mensagem no 011 94722 9792. Já estamos na bancada aqui, ele, meu nobre amigo e, claro, né, colega de bancada, mudamos aqui um pouco a rotina, Nelson Dias. Boa noite, Nelson Dias. Vale o meu diretor, muito boa noite. Olha, uma honra aqui sentar nessa cadeira, hein? Imagina, cara, a honra é tê-lo você aqui, a minha tá na manutenção. Ô, Celso, obrigado pela oportunidade, uma noite maravilhosa, né? Tá uma noite gostosa, né? Uma noite maravilhosa, a água tá gostosa, tá tudo, o ambiente tá gostoso, tá legal, tá agradável. Tá legal. E hoje nós temos 2 entrevistas muito importantes aqui para a cidade de Guarulhos. Nós temos entrevistado, Celso, muitas pessoas que são muito, assim, centrado, né, em bairros. E hoje nós trouxemos 2 ilustres pessoas para entrevistar. São pessoas mais técnicas, mas pessoas mais conhecedoras, né, dos reais problemas aqui da nossa cidade. Eu quero dar uma boa noite aí para você que está nos acompanhando nas redes sociais. Acompanha, depois nós vamos estar mandando o link também do YouTube, Instagram. Exatamente. Celso, essa tela aqui é uma tela maravilhosa. Eu quero parabenizar a produção da Rádio Soberana, né? E eu quero falar para você que é pré-candidato, que quer aparecer aqui a sua foto, o seu nome e lá na frente o seu número. É só entrar em contato com quem, Celso? 011 94722 9792 é o telefone WhatsApp oficial da Rádio Oficial de Guarulhos. Pra você que queira acompanhar a gente, você que está no stream da rádio, corre aqui pro Facebook. Daqui a pouquinho você vai ter muita coisa legal aqui, né, Nelson Dias? Sensacional. Nelson Dias, sem perca de tempo, já apresenta a nossa convidada especial de hoje. A nossa convidada especial é uma mulher. Ela é uma pessoa aí muito influente na cidade de Guarulhos. A Elis, ela veio a brilhantar um pouco mais o programa Bastidores do Poder. É isso aí, Nelson. Elis, boa noite. Boa noite. Boa noite, Nelson. Eu fico tão empolgado falando com o Celso que eu esqueci de dar boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso programa, né? Esse programa aqui é da periferia. A gente fala que é nosso, mas é da periferia, né? E a gente sabe o quanto a periferia precisa ser ouvida. E trouxemos você aqui para falar um pouquinho do seu trabalho, do seu projeto, o que você pretende aí como pré-candidata a vereadora. Então, pode se apresentar aí, quem é você? Boa noite, Nelson. Boa noite, Celso. Boa noite a todos vocês que nos acompanham, a minha equipe maravilhosa que está aqui comigo e a você que está aí, que vai nos acompanhar no longo dessa conversa. Eu sou a Elis, né? Elisângela, mas todos me chamam de Elis. Sou psicóloga, servidora pública na área da saúde e recebi o convite para este desafio, que é de melhorar a qualidade de vida da nossa população. E por isso estou aqui como pré-candidata a vereadora da nossa cidade. Uma cidade grande, cheia de desafios, né, Elisângela? Isso. E você hoje, assim, você falou um pouco aí da preocupação sua, né, com a saúde do guarulhense, né? Hoje, uma das maiores, assim, preocupações na nossa cidade ainda é a saúde, né? O prefeito está aí há 8 anos, fez o que podia fazer, mas chega um momento que não dá mais, né? O fato da cidade ser muito grande, ela cresceu de uma forma totalmente desordenada. Faltou um pouco aí, eu não sei exatamente o que faltou, se faltou gestão, se acreditou em pessoas que não geriram como deveria gerir, né, a questão da saúde na cidade. A grande verdade é que a população, ela continua esperando, ela continua ali aguardando alguém que levante uma bandeira e diga assim: olha, eu estou do teu lado, conte comigo e eu estou aqui para representar você. Eu acredito muito na força da mulher, viu, Elisângela?
E desculpa ter te chamado de Elisângela, mas eu vou te chamar de Elisângela. Elisângela, me diz uma coisa. Você, uma vez vereadora ali na Câmara Municipal, hoje você sabe que pouquíssimas mulheres representadas ali na Câmara Municipal, né? Você acha que seria importante equalizar ali, deixar 50%? Olha, quando a gente olha para a nossa população aqui de Guarulhos, cerca de 52% é composta por mulheres. Então, sim, nós precisamos aumentar o número de mulheres na Câmara Municipal, né? A mulher é mais acolhedora, né, Elisa? A mulher, ela tem um perfil diferente para lidar, né, com pessoas. Parece que os homens, eles são todos soldadinhos, né? E, às vezes, não atinge ali, né, no coração mesmo, né? Porque, na verdade, eu acho que ser político numa cidade grande como a nossa, você precisa ter um pouco de sensibilidade, né? De chegar até a população e não ser vereadora do prefeito, né? Ser vereadora da cidade, e não da cidade só para cuidar da cidade, mas sim ir lá e ver os anseios, né, Elisângela, da população ali, e acompanhar, né? E não também aparecer de 4 em 4 anos e não ser uma pessoa que não aparece, né, ali na tribuna, não aparece na Câmara Municipal. E eu vejo um pouco assim que as nossas atuais vereadoras, parece que elas estão atrás da cortina, desculpa. Mas é essa visão que não só eu, como outras pessoas têm também, né? Então, nós precisamos de pessoas que façam a diferença ali na Câmara Municipal. E você está pronta para isso? Está disposta? Nelson, eu estou pronta. Quando a gente olha para a nossa população, e enquanto psicóloga, né, eu atendo numa unidade básica, a gente tem ouvido da nossa população o quanto a nossa população sofre, né? Então, nós temos aí um índice de adoecimento, saúde mental comprometida, principalmente depois da pandemia, os casos de adoecimento se intensificaram. Então, sim, é necessário e eu estou pronta para cuidar da população, tanto que, se eleita for, a nossa primeira medida será: vamos implantar um gabinete de rua, onde nós vamos divulgar um calendário para a população. E todos os meses nós estaremos em todos os bairros, né? O meu papel enquanto mulher, mãe, cidadã guarulhense é justamente o de romper com tudo aquilo que prejudica a qualidade de vida das pessoas, né? Então, estaremos junto todos os meses. Nós não seremos aquela candidata ou aquele candidato que toma um cafezinho na eleição e que depois só aparece daqui 4 anos, né? São políticos que trabalham não para a população. Esses políticos, eles trabalham para a reeleição. E a nossa proposta é uma proposta de cuidado. É muito importante, Elisângela. Hoje nós temos até alguns vereadores que fazem essa obra maravilhosa, né, do assistencialismo. Eu não estou entendendo que esse trabalho ele não é somente um assistencialismo, né? O papel principal do vereador é fiscalizar ali, né, as contas do prefeito, finalizar, acompanhar o que realmente o prefeito faz pela cidade, né? E uma andorinha só, existe aquela frase lá que ela não faz verão, né? E muitas das vezes você se sente assim, cobrada e não pode cobrar. É o que acontece hoje, né, na atual gestão. Muitas às vezes tem acontecido dessa maneira. Os vereadores acabam não cobrando realmente a gestão e aí o que acontece? A população acaba sofrendo porque eles não têm força. Desculpa, mas a situação que a gente encontra hoje, os vereadores, os 34 vereadores, estão algemados, amordaçados
E fazendo pouco, poderiam fazer muito mais. Se nós tivéssemos 34 gabinetes de rua como esse que você está propondo, né, fazer aí uma vez você eleita, se você estivesse ali com uma equipe boa, fiscalizando as obras do prefeito, acompanhando as licitações, talvez a nossa cidade não entraria nesses contratos emergenciais. Por quê? Só entra no emergencial porque não tem quem sugere antes ou quem prepare antes, né? Então, eu acho que é importante isso acontecer. Mas o mais importante ainda é estar atento, né? Uma cidade tão rica, uma cidade tão, assim, né? 12ª, 13ª economia do país, e a gente não vê que a porcentagem é suficiente para suprir ali aquela pasta, né? E isso que você está colocando é muito importante, porque o vereador, ele tem como papel, como atribuição principal, a fiscalização, né? E é muito importante esclarecer a nossa população que fiscalizar não é ir na porta da unidade fazer barulho, não é incitar a população a agredir os servidores da saúde, como a gente tem visto, né? Sim. Fiscalizar exige imparcialidade e é algo sério. E também é uma característica, uma atribuição do vereador criar projetos de lei. Sim, exatamente. E para criar projetos de lei, eu preciso saber qual é a necessidade da população. E a nossa ideia do nosso gabinete de rua é justamente para isso, né? Não será um gabinete assistencialista, porque isso é mais do mesmo. Sim. E a nossa proposta é romper com isso. Então, será justamente para que a gente possa acolher as necessidades da população, né? E aí é muito importante, porque às vezes a gente vê a questão de candidatos bairristas, né? Exatamente. O vereador, ele não é do bairro, o vereador, ele é da cidade. Então, é por isso que o nosso compromisso é com todos os bairros. E eu vou te dar um exemplo. Nós temos uma das nossas propostas, que é um projeto de lei para as mulheres em situação de violência. E é algo muito simples, e é por isso que é tão importante a presença da mulher na Câmara, porque mulher precisa cuidar de mulher. E aí, uma dessas propostas hoje, a mulher que sofre violência, ela, para retirar o nome do documento daquele companheiro, ela tem que pagar a taxa no cartório, né? Então, um dos nossos projetos de lei é algo simples, é a gratuidade na retirada do nome deste agressor. Mas isso tem um poder psicológico e agregador para essa mulher inalcançável. E só sabe disso quem passa por isso, só sabe disso quem ouve, né? E estaremos próximo da população para cuidar, para ouvir, para acolher. Por que as mulheres não votam em mulheres? Olha, isso é algo que a gente tem conversado muito, né? Porque a mulher, ela precisa apoiar, cuidar, se ajudar. Nós temos uma força muito grande. A política, ela tem um poder transformador, e a mulher na política, alguns anos atrás, foi publicada uma pesquisa, se eu não me engano foi do Banco Mundial, em que países em que tem mulheres à frente, né, em cargos estratégicos, em posições políticas estratégicas, é comprovado a diminuição da desigualdade social, o crescimento econômico mais acelerado e, principalmente, a redução no índice de corrupção. Então, nós precisamos empoderar as nossas mulheres para que cada vez mais as mulheres tenham um desejo de estar na política e de apoiar outras mulheres. É necessário, Elisângela, a pessoa se preparar para ser vereadora? Ou qualquer um pode ser vereador? Qualquer um, é claro, a gente sabe, qualquer um que eu digo assim, a pessoa não precisa ter estar preparada para ser vereadora. Né? Nós temos exemplo aí, né, que ficou um marco na história, o Tiririca, né?
Ele foi eleito deputado por 2 vezes. E uma das perguntas que o Brasil não esquece, que foi feita para ele, é assim: o que faz um deputado? Ele falou: quando eu chegar lá eu te falo. Ele não sabia. Como muitas vereadoras, muitos candidatos a vereadores estão aí, só deram o nome. E não sabe realmente fazer com que... qual que é o papel, né? Então, é importante termos pessoas esclarecidas, porque senão a gente acaba induzindo as pessoas ao erro e as mulheres vão votar, talvez, e podem até votar em outras mulheres, mas às vezes não é que a mulher ela não tem força, mas ela não tem conhecimento. Então é importante, quando eu disse aqui na abertura, que nós estamos falando com pessoas técnicas, não somente pessoas ali do dia a dia, mas pessoas técnicas também que se precisar ir para cima, não vai recuar, não recua com facilidade, né? E muitas vezes, se a pessoa não tem esse conhecimento, eu acho que cria um impedimento, né? Então, como que você vê essa importância da preparação? Conhecimento é poder. Então, precisamos estar preparados, precisamos conhecer e nos preparar em tudo, não só para ser vereador. Para ser psicóloga, eu passei por uma formação e ainda passo por formações e capacitações. Vocês, sim, né? Então, tudo o que a gente vai fazer, a gente precisa estar preparado. E acho que o grande diferencial é a gente não se acomodar. É não dizer, estou pronto, no sentido de que, olha, não preciso de mais nada, estou completo. Não, a gente sempre tem o que melhorar. A gente sempre tem aonde avançar. E quando nós estamos juntos, dispostos, abertos a ouvir, a melhorar e a crescer, esse é o melhor caminho. Celso Carvalho. Muito bem, Nelson Dias, um abraço para todo mundo que está conectado à Rádio Soberana, o Nunes e o Paulo Fênix, mandando um abraço para todo mundo aí. E a Rafaela tá perguntando o seguinte: vereador de Guarulhos só está servindo para varrer e limpar a calçada. É isso que o vereador tem que fazer? Tá perguntando para você, viu? Quem foi que nos fez essa pergunta? A Rafaela. Rafaela, boa noite, minha amiga, minha companheira. Só faltou falar de onde que é, né? Pois é. Mas olha que importante, né? A presença feminina. Rafaela, isso é o que eu chamo de politicagem. Então nós temos a política, que é algo bom, que é algo importante, que transforma, que melhora a vida das pessoas. E é isso que nós precisamos renovar aqui em Guarulhos. A politicagem é mais do mesmo. É fazer o que não é o papel do vereador. É propor coisas que o vereador não vai poder cumprir depois. Então, Rafaela, isso que você tem visto, nós também temos visto. E é por isso que nós aceitamos esse desafio. Na Câmara são 34 vagas. E essas 34 vagas serão ocupadas. Seja por nós, sejam por outras pessoas. A questão é, o espaço está lá. Se eu não ocupo, eu dou oportunidade e eu deixo que outra pessoa ocupe. Mas eu não sei qual é a índole dessa outra pessoa. Eu não sei o que essa outra pessoa vai fazer. E é por isso que nós aceitamos esse desafio. Muito bem, o Batata Delivery tá mandando um abraço para você, Nelson, e falou pra gente anunciar ele aqui. Batata Delivery. Ô Carlos, obrigado pelo carinho lá de Cumbica. Tá perguntando pra pré-candidata que partido que ela é e quem ela apoia para prefeito. Carlos Justino, Cumbica. Carlos, boa noite. Eu estou filiada ao PSD. Eu recebi o convite, para minha surpresa, eu recebi o convite por 4 partidos. E aí fui estudar o estatuto, né? E o PSD é um partido que ele trabalha muito, ele tem muito nos seus princípios a questão do diálogo. E isso para mim é fundamental, né? Até porque dentro da nossa cidade há muitas coisas que precisam ser melhoradas. E a gente precisa quebrar com essa questão da politização, né, esses extremismos, porque a população precisa ser cuidada. E essa questão do diálogo foi algo que me chamou muita atenção no PSD, né? E o PSD, ele hoje apoia como pré-candidato a prefeito o Jorge Wilson, que é o xerife.
Muito bem, você que está aí conectado pelo Facebook, nossa, Nelson, aqui tem bastante gente, viu? A Kátia Silva mandando um abraço, a Kátia mandou bastante mensagem, o Nivan, a Rica, a Edna, o Dani, Nivan de novo, a Ana, todo mundo colaborando aqui com essa live. Tá bom a audiência aqui, viu, Elis? Ela que é pré-candidata a vereadora de Guarulhos, né? Nelson Dias. Elis, é importante, né, a gente saber que a sua voz vai chegar, né, nos 4 cantos aí de Guarulhos. Nós temos 2 preocupações quando a gente fala aqui com uma autoridade, né? Hoje podemos dizer que você é uma pessoa conhecedora, você tem um currículo assim extenso, né? Se a gente for ler seu currículo aqui, a gente vai ter que fazer um programa só para ler seu currículo, né? Mas 2 preocupações aqui na nossa cidade, que é a saúde, conforme você falou, que você é uma defensora da saúde, mas é a saúde do idoso e a saúde da criança. Como você já teve, né, na frente, né, de equipamentos ligado ao SUS também, eu queria que você falasse um pouquinho se o SUS funciona e o que tem aguardando aí, né, para os idosos ou para a criança nesse seu trabalho como vereadora. Que cuidado você vai trazer para esses 2, né, para o idoso e para a criança? O SUS funciona. Eu sei. E a prova disso tivemos recentemente diante da pandemia da Covid-19, né? Então, o SUS, ele é um exemplo. E os profissionais do SUS também o são. E eu já quero aproveitar para dar boa noite para os meus amigos, para as minhas amigas servidores da saúde também, que estão aqui conosco. Temos muitas propostas, né? Então, quando a gente olha para a saúde do idoso, nós temos hoje alguns serviços, né? Temos o Cerese, que é o serviço de referência à saúde do idoso, que cuida do idoso frágil ou em processo de fragilização. O Cerese é Guarulhos, é nível Guarulhos ou nível nacional? Nível Guarulhos. Nível Guarulhos. Né? Então, a pessoa que tem um idoso em casa, ela pode procurar o Cerese. A porta de entrada é a unidade básica. Certo. Na unidade básica vai ser feita a classificação para saber se esse idoso é frágil ou está em processo de fragilização. Se sim, ele é encaminhado para o Cerese. Eu não vou te interromper, Elisângela, mas olha só que informação preciosa que você está trazendo. Tem muita gente que tem um idoso em casa e às vezes não sabe que existe esses órgãos que auxilia, vai diretamente, né? Tem alguns órgãos que inclusive arrumam um remédio de alto custo, né, para esses idosos, dá um acompanhamento assim merecido, né? Porque a pessoa que já trabalhou, já contribuiu, né, com a cidade ou com outra cidade, não importa onde esse idoso veio, mas que se ele está na nossa cidade, ele precisa de amor, ele precisa de carinho, precisa de respeito e precisa de cuidados especiais, né? Então, parabéns aí, né? Você esteve à frente desse centro de referência, né, do idoso por 5 anos, né? Isso, eu fui então gerente. Você sabe, você foi gerente do... Eu fui gerente do Cerese, isso. Na época nós tínhamos só o Cerese Centro. Sim. Hoje nós temos mais 2 Cereses, temos o Cerese São João, Cerese Pimentas, e é um serviço de excelência. É importantíssimo você falar isso, Elisângela, principalmente quando você estiver ali pedindo voto no dia a dia. Por quê? Não agora, né? Agora você é pré-candidato, você não pode nem pedir votos. Mas é importante você falar isso, porque todo mundo tem um idoso em casa. E nada como alguém que esteve ali, né, acompanhando os idosos. Eu falo para você porque eu tenho um carinho muito grande por eles. Eu trabalhei 1 ano na Associação dos Aposentados, né, de Guarulhos. Então, União dos Aposentados. E eu sempre tive carinho, amor, respeito, né, pelo idoso. E para mim foi uma lição ali. E na verdade eu não estava cuidando deles, eu estava cuidando de mim, né? Então é importante, né? Parabéns aí pelos 5 anos que você esteve lá, né? Quando você esteve lá à frente, o que ficou marcado ali nesse trabalho que você prestou? Olha, Nelson, falar da pessoa idosa, eu também sou suspeita, eu fui criado pelos meus avós, né? Então eu tenho um carinho muito especial pelas pessoas idosas. Tanto que quando a gente pensa no idoso hoje, a gente pensa muito na questão da promoção da qualidade de vida, né? Então, a população ela está envelhecendo. E a nossa cidade hoje, e não só Guarulhos, o país ele não está preparado para isso. Sim. Então, a gente precisa, e é uma das nossas propostas,
de ampliar a quantidade, né, de centros-dias. E a nossa ideia é integrar esses centros-dias com serviços de saúde, né, com serviços assistenciais, para que este idoso possa ser assistido em todas as suas necessidades, né? Temos uma proposta também para o nosso projeto de lei que vai beneficiar não só os idosos, mas também os idosos, que é o programa Remédio em Casa. Esse programa já existe em São Paulo, é um programa super assertivo, em que a população se cadastra na unidade e ela vai receber a medicação em casa. Então, isso vai facilitar a vida do nosso munícipe, vai facilitar a vida do nosso idoso, né? A gente precisa hoje ampliar a contratação de profissionais, isso é fato, né? Principalmente aí os farmacêuticos, ampliar o horário de funcionamento das unidades, das farmácias, ter farmácia 24 horas nos serviços de urgência, né? Então, há muita coisa que a gente precisa fazer. No Serese, enquanto estive lá, em relação à equipe, eu sempre trabalhei com a gestão compartilhada, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter com os idosos, com os familiares e também com a nossa equipe, né? Então, é importante esse bem-estar coletivo. Então, lá nós realizávamos, né, e ainda existe até hoje, os atendimentos individuais, os atendimentos domiciliares. O Serese ele já foi muito premiado, ele ainda é um serviço premiado e é um serviço diferenciado. Muito bem, Celso Carvalho. Acabou. Ô Elis, nosso tempo já está estourado, mas eu quero que você aí... Cadê a câmera dela, Celso? Deixa eu mostrar aqui, peraí. Mostra aí, olhe para aquela câmera lá e você fala o que está aí no seu coração para a população que está te ouvindo e pede para te acompanhar nas suas redes sociais, passa o contato, onde te encontra e se tiver alguma dúvida sobre o que você falou ou referente ao Serese, que te procure também. E te preparando para que você volte, né? Para que a gente tenha mais momento como esse e você possa falar um pouco mais aí quando você já for candidata. Bom, eu quero agradecer a você, ao Celso, a todos que estão aqui conosco. Quero dizer que estou sim, né, à disposição. Acho que é muito importante esse espaço para que a gente possa conversar, para que a gente possa criar políticas públicas que amenizem o sofrimento da nossa população. Temos muito o que fazer por Guarulhos e é necessário, né, a gente romper com esse sistema que está aí hoje, né, que a gente percebe que é mais do mesmo e a nossa proposta é para fazer diferente. Que né? bom. Então, se você quer uma cidade melhor, né, quer ser cuidado, então vem com a gente, vamos construir juntos, né? Precisa renovar, né? É isso, o vereador, ele representa o povo, ele não está lá em nome dele, né? Então, por isso que é importante que a população cada vez mais se empodere do seu papel. Isso aí. Parabéns, muito obrigado, Elis, por você ter, né, aceitado aí o nosso convite. E esperamos tê-la aqui novamente, né, falando, né, como candidata, trazendo o seu número para que a gente possa, né, divulgar também esse trabalho que você já fez e que você vai continuar fazendo para alcançar aí a população e ter assim uma cidade, né, com pessoas mais curadas, né, mais alegres e mais felizes. Muito bem, Elis. Obrigado mesmo, Elis. Obrigado pelo carinho mesmo. E agora vamos dar espaço para o outro pré-candidato, né, Nelson? Obrigado, viu? Nelson Dias, eu quero mandar um abraço especial para todo mundo que está conectado. A câmera está em você, porque o nosso convidado vai adentrar ao recinto. Quero mandar um abraço, sabe para quem? Para Divina Pereira, Rica, a Kátia também mandando um alô para todo mundo. Nelson, tem um alô para dar pro pessoal aí, Nelson? Obrigado pelo pessoal no WhatsApp, 011 94722 9792. Obrigado mesmo pelo carinho. Celso Carvalho, olha só, o que é importante aqui na Rádio Soberana é que aqui nós ouvimos, né, todos os pré-candidatos, pessoas influentes, aquelas pessoas que realmente querem divulgar o seu trabalho, a sua empresa. Nós estamos aqui
Bastidores do Poder para falar um pouquinho de política também, né, Celso? Exatamente, é o telefone 011 94722 9792, é o WhatsApp oficial da rádio. Obrigado sempre pelo carinho de todo mundo, hein, Nelson Dias. E agora, Nelson Dias, quem sentou aí à sua frente? Olha, Celso, nobre amigo. Esse camarada aqui, você não tá mostrando ele não, né? Ainda não, vou mostrar, né? Eu tô olhando, aí você me confunde tudo, hein, Celso? Ô, Celso, olha, esse momento é muito esperado, né? Porque nós estamos falando nada mais, nada menos que um cidadão guarulhense que foi candidato ao governo do estado de São Olha só Paulo. Que honra, hein, meu? E ele teve ali mais de 650 mil votos. É verdade. E eu não sei se você sabe, né? Você que está aí do outro lado, se você já adivinhou quem era. E ele também veio como candidato a prefeito de Guarulhos, hein? Meu. E hoje eu não sei que novidade que ele vai trazer. Se vai vir como pré-candidato a prefeito, mas a gente vai ouvir ele, né, Celso? Celso Carvalho, eu tenho a honra aqui, o prazer de apresentar Dr. Rodrigo Tavares. Boa noite, doutor. Boa noite, Nelson Dias, meu amigo, comunicador do município de Guarulhos. Satisfação estar aqui, Celso. Mais uma vez retorno a essa casa com grande alegria. Eu que estive aqui realmente na minha campanha ao governo do estado. E vocês foram pé quente, apesar de não eleitos, foram mais de 649 mil votos. Retornei ainda no outro imóvel, né? Como candidato a prefeito e mais uma vez fizemos uma boa campanha, ficamos em 4º lugar, quase 24 mil votos. É verdade. Com melhor custo aí na relação voto e investimento, com uma grande satisfação e alegria de retornar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, viu? Poxa obrigado. vida, E pelo jeito eu tô vendo que você é pré-candidato a... Eu sou pré-candidato a vereador hoje. Vereador, tá aí na telinha pra vocês aí, ó. Aonde eu tô? Eu pensei que era prefeito, é aqui, ó. Aí, doutor. Aí, maravilha. Tá aí, Rodrigo Tavares, pré-candidato a vereador, cara. Quem diria, hein, meu? Pois é, que Celso. Coisa, meu. Eu acho que aquele que quer contribuir, né, contribui da maneira como pode, e hoje, vindo como pré-candidato a vereador, eu acredito que contribuo com a cidade. Contribuí já, né, em eleições passadas, vindo candidato ao governo, em que Guarulhos esteve sempre em pauta, vocês sabem disso, como candidato a prefeito também, e hoje, na condição de pré-candidato a vereador, creio que consiga também contribuir com a cidade. A experiência dentro do executivo, né, vocês sabem que além de advogado, especialista em direito público, administrativo, eleitoral, gestão pública, também sou servidor já há mais de 15 anos, então conheço a máquina pública, já estive no governo do estado, já estive na Lesp, então agora poder Tem experiência. Muita experiência, inclusive no legislativo estadual, e agora espero ter a possibilidade de contribuir no legislativo municipal também, viu? Isso aí. Nelson Dias. Ô, doutor, é o senhor elegante como sempre, né? Obrigado. Então eu desejo aí sucesso nessa empreitada aí, né? Porque é o que o senhor falou. Se a pessoa quer contribuir com a cidade, não importa qual é o cargo que ela vai ocupar, desde que ela tenha competência, né? A gente estava falando um pouco atrás na entrevista com a Elis. E a gente estava falando justamente isso, a questão de ter pessoas técnicas e competentes, né? Porque às vezes nós temos apenas vereadores bairristas e o senhor tem um perfil diferente dos outros vereadores. E eu gostaria também, de coração, que a população enxergasse esse perfil. E hoje, mais do que nunca, né? O senhor se posta como preparado, né? Só que lá atrás o senhor carregava uma bandeira de direita. A minha pergunta é, o senhor continua carregando essa bandeira de direita? Claro, Nelson. Quem tem princípios, quem pensa, né, e se coloca como candidato, se coloca como pessoa pública, é uma pessoa que precisa ter coerência nos seus atos. Eu sou de direita, reconhecidamente de direita, estive desde lá 2017, quando fizemos o primeiro Congresso Conservador, ainda com Fidelis em São Paulo, primeiro que existiu e reuniu toda a direita conservadora do Brasil, estava lá presente. Tenho ainda com grande satisfação a medalhinha, tudo que nós ganhamos lá, viu, Celso? Depois, ainda em 2018, né, com o presidente Bolsonaro candidato a presidente, PRTB ali ingressando na chapa com o general Mourão, eu sendo representante dessa chapa aqui no estado de São Paulo, né, como candidato a governador. Então, me lembro com grande satisfação que aqui em Guarulhos só 3 candidatos, né, levavam o nome do presidente Bolsonaro,
que até posso citar porque são meus amigos, que vocês conhecem, que é a doutora Cléo, né? Grande doutora Cléo. E ela tá chateada, hein? O Major Edson, né? E eu que levávamos o nome, então estamos aí desde os primórdios, né? E vendo, claro, esse movimento crescente da direita e também vendo muitos oportunistas. É claro, não vou fazer o juízo de valor daquele que muda e acredita... Ah, mas eu vou fazer essa pergunta pra você antes do Nelson lá, meu. Me ajuda aí. O Bolsonaro é PL. Por que será que ele não apoiou o menino do antigo MBL? Será que é por causa disso? Antigo MBL? Pode ser também, mas é uma construção, né, Celso? Eu acho que eu vim candidato a governador. E quando eu vim a governador, fiz laços que me propiciaram ter esse apoio ainda, né, de toda essa base bolsonarista e de direita aqui em Guarulhos. Então foram laços criados. Eu acredito que esses laços, eles estão se estreitando hoje, talvez não estão ainda de forma tão madura, mas nada na política, a gente conhece a política, nada é impossível. A gente vê que muitas vezes os apoios e todas essas questões, elas são definidas em convenção partidária e muito também com base em pesquisas eleitorais. Então, você pode ter uma candidatura hoje que eventualmente possa despontar, mas de repente a pesquisa mostra que outras, e os apoios eles flutuam de acordo muitas vezes com a questão do posicionamento em que a pessoa, mas né, dentro das pesquisas eleitorais. Eu acho que isso calibra muito. Mas o nosso ex-presidente Bolsonaro, ele foi pela pesquisa, então. Mas ele tá apoiando uma pessoa que era de esquerda. E a gente não conseguimos entender essa história. Porque o xerife era de esquerda. Quer dizer que a gente entende o quê? As pessoas melhoram. Então todo mundo se recupera. O Luiz Inácio Lula da Silva não é mais ladrão, ele se recuperou, então. Mas tudo é possível na política, o Eloy não é mais PT. Então, tudo não é verdade? E a democracia é assim, e que bom que o seja. Sim, claro. Né? Que as pessoas não estão... Mas muitos pregam contra, né? Mas, doutor, eu vou até entrar nesse, lá, entra aí, Léo. nessa conversa aí. Olha só. Celso, desculpa, eu vou ter que interpelar aí. Olha só. Tem valores... Tá subindo a audiência, manda aí. Que não tem como negociar. São inalienáveis. Né? São alienáveis, não tem como negociar, né, doutor? Então, aí eu vejo, né, o que o Celso está perguntando realmente é uma pergunta. Eu até entendo que o Bolsonaro pode ter sido enganado. mas isso não vai nem ao caso, né, doutor? Nós estamos aqui para falar da sua candidatura. Sim, mas é importante. A opinião dele, né? A opinião é importante. É importante, eu acredito assim. Primeiro, as pessoas, cada um tem valores para si que são inalienáveis. Então, aí dizendo sobre mim, eu não me sentiria confortável com os meus valores de estar num partido que esteja ligado à esquerda, mas sou eu. Critico quem eu faço? Não, mas apenas que não faria. 2, a questão do apoio ao candidato, né, a prefeito, dado explicitamente pelo Tarcísio, pelo presidente Bolsonaro, foi uma questão de construção. Mas acredito ainda, por exemplo, que o candidato Lucas Sanches do PL, estando no segundo turno, esse apoio virá. Então, mas aí já não vale mais. Claro que sim. Você acha? Claro que sim, claro. Como não? Todo apoio é importante. Então vamos se redimir, então. É isso? Não, eu acredito que aqui vai acabar polarizando. Uhum. E o projeto que representar a direita no segundo turno terá o apoio da direita, seja o nome qual for. Então, acho que tudo é uma construção. E dentro desse processo de construção, há muito diálogo. Há possibilidades, por exemplo, o xerife é líder de governo, ele tem um diálogo ali quase direto com o ex-ministro, hoje governador, Tarcísio diário, porque leva as demandas ali do parlamento bandeirante para o governador, né, dos anseios da Alesp. Tem uma questão também que esse é e a gente percebe que a sociedade hoje está polarizada, né? Então, estar dentro em uma dessas faces, dessa polarização é importante, porque a população está polarizada e isso é um fato. O outro fato que eu acredito que contribua muito, né, para essas escolhas né, vamos dizer, aqui em Guarulhos, né, existia até, de repente, uma outra possibilidade de candidatura, né, passado que era mais alinhado com o governo, mas talvez não tenha despontado na pesquisa como imaginaram que despontaria. Então, tudo isso é levado em consideração na hora do apoio, e especialmente pensando nas eleições também de 2026, que Guarulhos é um colégio eleitoral importantíssimo, né, claro, no estado de São Paulo, no Brasil, decide eleição. Então, tudo isso é mensurado no apoio. Muito bem, Nelson Dias. Doutor, o senhor era presidente do PRTB, correto?
Com grande orgulho. Era presidente do PRTB. Hoje o PRTB, ele não está presente na cidade de Guarulhos. O que aconteceu do PRTB e por que o senhor saiu do PRTB e foi para o Democrata Cristão? Nelson, nós tínhamos uma diretoria eleita de 2020 a 2024, uma diretoria nacional, que foi fraudada, né? Ela foi fraudada, levaram documentos falsos à justiça e afastaram a nossa diretoria. Eu permaneci, né, como advogado também, 2 anos lutando para comprovar na justiça que haviam falsidades. Ganhamos o primeiro round, vamos para o segundo round, e em Guarulhos, nesse período, há um outro presidente, né, que fez uma chapa ligada ao governo, e eu, sendo honesto, não permaneci no PRTB porque eu poderia estar disputando e lá na frente, como eu litigo nesse caso, ser rifado na véspera da convenção. Então eu não quis arriscar, porque é um investimento de tempo, é um investimento, sabe, financeiro. Então é um investimento de muita dedicação, Celso, que eu não poderia colocar em risco. Continuo advogando, continuo com meu coração também PRTB. E fui muito bem acolhido pela família DC. Fui pro DC porque é um partido de direita e fui pro DC porque tinha viabilidade eleitoral. Porque muitas vezes, Celso, a pessoa ela não se dá conta de que ela precisa observar um bom partido, um partido que ela tenha chance de se eleger para que ela se eleja. Eu reputo que uma eleição ela é composta pelo menos 50% da boa escolha de partido. Eu fui para lá, para o DC, porque tinha condições igualitárias entre aqueles que disputariam. Muitas vezes já existe 1, 2 vereadores, existe aqueles chamados cavalo de Troia, que é o candidato, por exemplo, do prefeito que é colocado lá, embora não tenha mandato, mas que vai ser incentivado por ele, e isso dificulta muito aqueles candidatos que não têm mandato. E a gente sabe, Guarulhos é muito grande, Guarulhos é um município que você precisa andar bastante, e a gente sabe também do caráter que muitas vezes os vereadores têm de estarem umbilicalmente ligados ao prefeito. Para quê? Para levar lombada, para levar iluminação, para levar uma série de serviços. Então, essas pessoas, logicamente, saem na frente. Então, do ponto de vista de viabilidade eleitoral, escolhi o DC, fui muito bem acolhido e diga-se de passagem, o DC hoje é formado por pessoas que estão com o DC. Por quê? Porque lá foi feita uma combinação que foi cumprida. E qual é, Celso? Não traremos nenhum vereador de mandato. Foi feito. Não teremos candidaturas acima de tantos votos. E foi cumprido. Então, hoje, os candidatos são gratos, porque os candidatos que estão lá, se hoje têm uma chance de serem vereadores no município de Guarulhos, isso se dá muito através da palavra que foi cumprida pela diretoria, representada por seu presidente, Aécio Balbino. Hoje, o DC, o Democrata Cristão, ele está coligado com o PL. Lucas Sanches, é isso? Na verdade, coligado não. Há a intenção da coligação, um apoio nesse momento. A coligação ela vem justamente nas convenções partidárias, que são entre 20 de julho e 5 de agosto, acredito que será confirmado. Então não Esse mês agora, não né? existe, então, essa confirmação total, assim... Não, existe a boa intenção, existe o caminhar já comum, mas como a coligação mesmo ela é formal, na convenção partidária eu acredito que seja confirmado. Ainda não temos a data exata da nossa, pelo menos que eu tenha ciência, da convenção do DC, mas deve ser, sim, esse o caminho que o partido vai tomar. Doutor, o senhor é um homem, o senhor já acabou de falar aí, o senhor tem um português muito bom. Muito obrigado. O senhor é um candidato inteligente e um candidato famoso. Eu não sei se o senhor sabe, mas o senhor é famoso. Isso te deixa vaidoso, te dá um pouco de vaidade, porque o senhor é famoso, o senhor é conhecido. Praticamente Guarulhos não teve um candidato ao governo para aparecer na Globo e demais, né, emissoras. Então hoje o senhor não é bem assim um pré-candidato bairrista. Mas o que a população, principalmente dos bairros da periferia de Guarulhos, espera tendo o senhor lá na frente como candidato a vereador e sim vereador da cidade de Guarulhos? Primeiramente, uma responsabilidade, muito mais do que uma vaidade, muito mais do que tudo, é uma responsabilidade, porque se pessoas te conhecem e acreditam em você, como em 2 eleições já puderam acreditar aqui, né? Porque em Guarulhos, Celso, né, Nelson? Tive 2 eleições com praticamente 24 mil votos. Uma um pouquinho mais de 24 mil, outra um pouquinho menos, 23.800 e pouco. Mas são muitas pessoas que já saíram da sua casa num domingo de outubro, né? No outro em novembro, por conta da pandemia, mas que foram lá e digitaram Rodrigo Tavares. Então isso é uma responsabilidade. E Nelson, nós temos um projeto, o Lucas está aqui, né? Que é o coordenador de campanha, tem me acompanhado, de estar nos bairros. Então nós começamos, já fomos em alguns bairros, e importante é saber das demandas locais, porque Guarulhos ele não elege
não existe voto distrital. Então não existe o vereador do bairro. Claro que alguns têm um trabalho mais forte em determinado bairro. Mas o vereador aqui, em Guarulhos, claro, como todos os municípios, porque isso decorre da Constituição Nacional, que não foi alterada nesse ponto, mas que é vereador para o município inteiro. Então, o vereador ele precisa conhecer as demandas. E nós estamos fazendo essa caminhada, muito de bairro em bairro, e nós começamos pelos bairros um pouco mais afastados para vir para a região, depois, né, concluindo mais na região central. Tem sido muito bacana, porque também Guarulhos, Nelson, isso é bom que se diga, e muitas vezes isso foge da compreensão geral, é uma Guarulhos que tem muitas Guarulhos dentro dela. Por exemplo, fui lá na região do Água Azul, né, do Morro Grande. Quer dizer, é uma região totalmente rural, com pouca atividade industrial, comércio muito pouco, mas uma região mais de sítios e de produção de hortaliças, né? Mas é uma realidade rural. Aí nós temos outras regiões, por exemplo, nós estamos aqui, embora a rádio seja soberana, estamos no Cumbica, mas que fala para Guarulhos, para o Alto Tietê, para muitas cidades, para o ABC. Mas fomos também, por exemplo, Cumbica, altamente industrializada. Nós temos o Vila Galvão, comércio, né? Nós temos serviços, temos o centro. Então, quer dizer, são muitas Guarulhos dentro de Guarulhos. E a gente precisa conhecer a realidade. Porque muitas vezes, Celso, a pessoa ela fica naquele ado, cada um no seu quadrado, né? E acaba esquecendo que Guarulhos é uma metrópole, uma Guarulhos que precisa ter um diálogo com os outros setores, né, do poder público estadual, do poder público, né, do governo federal, e acho que isso agrega na minha campanha, não só as questões locais, da qualificação como advogado, conhecedor da máquina, mas dos diálogos. Poxa, na última eleição aqui eu trouxe 15 deputados aqui na cidade, quer dizer, isso talvez não vá acontecer, nem o candidato a prefeito vai conseguir trazer 15 deputados aqui, deputados que eu tenho diálogo, deputados que eu conheço, deputados que mandam emendas para Guarulhos, e deputados que podem, de alguma forma, em algum momento, apoiarem projetos. Então, isso é importante, porque não apenas o papel do vereador é fiscalizar, e o principal, nós sabemos disso, e eu sempre digo e trago, e faço essa campanha de que vereador não é zelador, porque tem muitos que ali estão pintando praças, estão ali podando árvore, né? Mas, enquanto isso, contratos milionários, que são muitas vezes... E aí eu digo porque o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, também já condenou esses contratos, né? Já fez apontamentos. Esses contratos que são milionários, que causam grande rombo, tá passando ali. E a fiscalização do vereador tá no ver se a planta cresceu muito ou cresceu pouco, pô. E o contrato milionário tá passando. Então, é importante que se diga, vereador não é zelador. O vereador, ele vai fiscalizar. E, lamentavelmente, as fiscalizações que têm sido feitas aqui em Guarulhos têm sido feitas mais pelo Ministério Público, mais pelo TCE. Infelizmente, nem a OAB, que deveria se posicionar sobre isso, não tem se posicionado. Tem esse mandamento constitucional no seu também estatuto, mas, infelizmente, não tem feito com assiduidade. Espero que isso possa, né, também ser feito, mas... Então, não é possível que nós tenhamos vereadores que fiquem dentro, aí você falou pintando praça, a pessoa tem que fiscalizar, propor, sabe, trazer soluções e não só ficar criticando e metendo pau, não. Tem que trazer soluções também e fiscalizar, porque isso é fundamental. Doutor, cada um dá o que tem de melhor, né? Então, se o cara só sabe podar árvore, só sabe limpar praça... Ele não, a equipe dele. A equipe dele deixa eles lá. Só que quem sofre é a população, né? A população e principalmente aqueles que votaram, né, neles. Vamos lá, doutor. O senhor sendo servidor público, conhecendo muitos servidores, assim, pelo menos a maioria dos servidores que eu conheço, que passam, né, pela rádio ou passam lá pelo meu local de trabalho, boa parte deles conhece o senhor. Existe alguma proposta viável que o senhor, como vereador, vai estar ali auxiliando esses... o senhor como servidor, você entende muito bem o que eu estou falando. Existe alguma proposta, principalmente a nível, né, de segurança, salarial, de valorização para esses servidores que já estão? Olha, Nelson, primeiro quero mandar um abraço aqui para os nossos queridos e irmãos servidores. Sou servidor concursado com muito orgulho desde o ano de 2009 e hoje trabalho no CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, já logo mais me descompatibilizando para concorrer, mas quero mandar um abraço a todos meus amigos que estão comigo no dia a dia do Centro de Controle de Zoonoses. Inclusive, uma das questões é indicar
né, para que o prefeito torne o Centro de Controle de Zoonoses em um departamento. Por que um departamento? Porque lá congrega mais de 150 pessoas, questões importantíssimas, como trata lá das endemias, por exemplo, dengue trata lá, né? E hoje ela é uma divisão. Então, indicar, embora o vereador não possa fazer este projeto de lei, mas indicar que o prefeito eleito assim o faça, que transforme essa divisão em um departamento. E outra questão fundamental, e aí falando de todo o geral, é que hoje existe em muitas localidades falta de estrutura para o servidor trabalhar. Eu vejo lá no meu dia a dia. Pô, nós temos as viaturas que mal pegam os coitados coitado mal dizer, né? Assim, dos motoristas que tem que ficar ali fazendo uma gambiarra. Pra ligar. Atenta até contra a segurança daqueles que utilizam o transporte ali para ir para uma localidade e outra, né? Questões rudimentares, a pessoa tem que anotar num bloquinho. Poxa, hoje nós já temos tantos instrumentos tecnológicos, então falta muita estrutura de trabalho. Nós temos uma questão perseguidora contra muitos servidores que querem levar o seu reclamo contra, né, ou em favor de uma chefia, ou de alguma situação que não tem ali, que está vendo que não está de acordo. Hoje não tem esse respaldo. Nós precisamos ter, e aí sim cabe ao vereador propor algumas medidas que, por exemplo, nós temos que ter dentro desse sistema, o que a gente pode fazer? Criar uma lei que faça uma proteção do servidor denunciante. Isso é importante. 2, nós temos que cobrar e fiscalizar as emendas que são mandadas em favor da municipalidade, mas que se revertem aos servidores públicos. Na questão, Nelson, de salarial, claro que é uma mobilização que ela depende, claro, dos próprios servidores, mas o papel do vereador nessa questão é o quê? É votar ou nunca votar, no meu caso, eleito sendo, e se quiser quero estar lá, se Deus permitir, nunca votar um reajuste que fique abaixo da inflação, porque isso significa perda salarial. Mas o vereador ele não tem o condão de propor um projeto de lei com aumento, porque isso é função privativa, que inclusive está no artigo 63 da Lei Orgânica do Município, qual a competência privativa do prefeito. Então não é tudo que o vereador pode fazer. Então o vereador quiser, não, nós vamos fazer, vamos aumentar o salário, não vai. Não, mas pressionar pelo menos pressionar, isso o que eu tô falando. governo para que aconteça, porque foi vergonhoso, me parece. Terrível. O reajuste foi 2%, é isso? 2%, mas aí que vem, Nelson. Aí que eu falo da fiscalização, do conhecimento da legislação. Por exemplo, aprovou-se um projeto de lei que tratava do aumento dos servidores, falando da reposição em caso de inflação, mas tinha um adendo, tinha uma vírgula, tinha um senão lá que falava, olha, mas tem que verificar a lei de responsabilidade fiscal. Concordo. Agora, quem inseriu esse texto? Por que isso não foi debatido na época? Cadê os vereadores que não debateram isso na época? Criaram uma alternativa. O vereador hoje está lá, poderia falar, não, mas espera aí, existem outras alternativas para que não se ultrapasse a lei de responsabilidade fiscal, mesmo dando aumento? Quem foi atrás disso? Eu não vi ninguém, e eu acompanhei esses debates como servidor. Não vão, né? Não vão. Tinha outras alternativas? Tinha, como é a própria taxa do lixo. Isso eu posso falar porque eu estive sentado na mesa, até porque foi um momento que eu estava indo para a Lesp, conversei naquele momento com até o prefeito, com o secretário de governo, e esse assunto estava quente, estava ali na semana, e eles falavam, olha, é uma obrigatoriedade criar pela legislação federal. E eu dizia para eles, não é, gente. A gente só precisa aqui indicar uma fonte de receita que vai suprir isso. E não criar uma nova taxa. Culpou o Bolsonaro, né? Colocou na conta do Bolsonaro. E naquele momento tinha, porque estava sendo extinta para o Guaru. Então ali estava a economia que foi feita ali poderia dar suporte a essa nova legislação. Quer dizer, mas ninguém levou em consideração, né, Celso? Depois, claro, a justiça determinou, houveram projetos de lei, mas o fato é que o servidor público tem sido muito maltratado nessa gestão. O diálogo é péssimo. Eu convivo com essa situação diariamente. Vejo que muitas chefias, né, ali que estão ali, chefia de seção, chefe ali de supervisão, ficam num sanduíche lascado entre o diretor, que é um cargo político, e os servidores que estão ali pressionando, e também não tem muita margem de manobra, muito diálogo, porque ficam com receio de perderem os seus cargos. Sim, claro. E essa que é a verdade. Então, é um todos governo... têm família, né? Todos têm família, mas é um governo que não dá o diálogo para o servidor, e esse diálogo que o nosso mandato estará disposto a fazer. Tá? Sempre com as portas abertas para a população, como geral, mas com uma atenção geral
né, especial para o servidor público, porque eu conheço as dores do servidor, sei o que estão passando e não é moleza. Muito bem. O servidor que está nos acompanhando aí, tem então servidor que talvez não saiba, doutor, mas os vereadores aprovaram o reajuste de mais de 40% nos seus salários. E detalhe, vereador e prefeito não tinha 13º, agora tem. E esses 40% vai gerar em torno aí de quase 25 mil aí, que é o salário de um vereador. Então, é uma vergonha o servidor ter 2% e os vereadores votarem aí mais de 40% do seu próprio salário. Né? Como diria Boris Casoy, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Doutor, como que o senhor enxerga hoje? Ô, Celso Carvalho, vou passar para você. Não, pode continuar que só tá acabando fazer a última tempo. pergunta aí. Doutor, como que o senhor enxerga hoje a Câmara Municipal? 34 vereadores, temos ali uma representatividade muito pequena ali de mulheres, a gente não vê essas mulheres como linha de frente, elas estão ali escondidas, como eu disse para a candidata anterior, parece que estão atrás da cortina, né? Como que você enxerga hoje a Câmara Municipal ali, 34 vereadores, uma cidade tão grande, 34 vereadores que poderiam estar mais ativos, estão inativos na nossa concepção, e outra coisa mais... ele parece-me que eles são vereadores do prefeito, né? Eles não são vereadores da cidade. Como o senhor enxerga isso? Isso é lamentável, Nelson, porque eu vejo, claro, não generalizando, tem vereadores sim que trabalham, mas infelizmente a Câmara Municipal, e isso não é de hoje, já historicamente é uma das câmaras campeãs em terem leis declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou seja, trabalham mal, né? Porque as leis, lamentavelmente, são depois derrubadas através de ADIM. Mas muitas vezes são também votadas de forma assodada, votadas por uma pressão, né, do Executivo Municipal. E por que isso acontece? Porque, é aquilo que eu te falei, muitas vezes os vereadores, né, não têm uma condição técnica de estudarem corretamente o projeto de lei. Quando tem essa condição e vão falar que não, muitas vezes são procurados para dizer, olha só, se você votar contra, seus cargos que você tem lá vai cair. E esses vereadores muitas vezes dependem porque não tem outras formas de ajudar a população por sua própria falta de conhecimento. Então o que eles ficam ali na barra da saia do governo para pedir, por favor, leva asfalto, faça um bloquete naquela rua, por favor, pelo amor de Deus, olha, tem uma iluminação pública. Então, isso depende do executivo, não depende do legislativo. Só que quando assim o fazem, agem como secretários do prefeito, longamanos do prefeito. E isso é o que traz muitas distorções. Porque quantos contratos a gente tem visto aí? Por exemplo, a Gerir, por exemplo, vamos dar outros que a gente tem, o debate que dá a respeito da Sabesp, que eu, particularmente, acredito que tenha sido assodado, tinha que ser mais discutido com a população. Então, gente... Aonde que esses vereadores estão? Na barra da saia do prefeito. Mas por quê? Porque não tem independência, não tem conhecimento. Por isso que eu gosto. Muitas vezes tem o rabo preso. Por isso que o prefeito não decolou, né? O avião não subiu. Pois é, e aí... Voa, Gru, ficou só no voa. Ah, mas voou com uma asa quebrada, não é possível. Né? E, lamentável, a relação, falando nisso, a relação com o aeroporto, também que é uma relação... que deveria ser melhor construída, o aeroporto é fundamental para a cidade de Guarulhos, e até como proposta, Celso, e essa é importante, tem outras, tanto poderia ficar falando aqui, vocês sabem disso, mas essa é importante até para o empresariado aqui, que é a construção, e isso cabe no debate à Câmara Municipal, por isso estou falando, que muitas vezes as pessoas vêm para fazer isso, aquilo, ideias maravilhosas, muitos têm, agora pode fazer, a legislação permite, muitas vezes não, então aqui estão falando, né, coisas que são inexequíveis, mas essa que eu vou falar é exequível, que é a criação do Porto Seco aqui em Guarulhos. E o que é o Porto Seco? É um entreposto alfandegário que as pessoas que importam recebem a carga e não precisam pagar o imposto de imediato, elas podem distribuir para os CDs, diminui muito o custo de empresa, tal. É uma questão que tem que ser levada em consideração aqui no município, tem que ser levada a debate, e isso geraria muitos recursos, especialmente por conta do potencial logístico da cidade. Então, são questões muito importantes e que a gente deixa de arrecadar uma fortuna. Outra questão também que é muito importante, eu preciso falar, como falei da Gerir, falar da saúde, né? Inclusive estava conversando hoje com a Rosália a respeito disso. Até mando um beijo para ela. Rosália. Ela estava aqui na sintonia. Não está em solo pátrio, mas sempre acompanhando através das ondas das ondas não, né?
da internet, internet, né? Fala das ondas do rádio. E lá é tarde, né, que ela tá lá. Também. Mas é a questão, justamente, até que nós conversávamos hoje, né? Do Hospital Pimentas Sucesso, do PA, Dona Luísa, sempre ali, né? A falta da pediatria. Hoje falávamos da questão da falta de da possibilidade de fazer uma tomografia dentro do Hospital Pimentas. Então, quer dizer, são questões que elas estão dentro de um contrato que uma terceirizada, né, deveria fazer, mas que ela não é cobrada por aquilo que o município paga. Então o município paga, mas não fiscaliza. Aí fica difícil, né, Celso? Exatamente. Nelson Dias, tá acabando o nosso tempo, hein, Nelson? Mas já? Doutor, as pessoas que não estão te assistindo agora vai te assistir depois. Eu quero que você olhe para aquela câmera ali. Câmera da verdade. E diga o porquê que você veio como pré-candidato a vereador dessa cidade, onde que eles vão encontrar você para falar com você, para poder acompanhar o teu trabalho e o que você vai ter aí para oferecer ao longo dessa candidatura e logo em breve como vereador. Nelson, estou como pré-candidato a vereador no município de Guarulhos, porque eu acredito, sem sombra de dúvidas, que eu posso contribuir com o município de Guarulhos. Eu conheço o poder executivo, conheço o poder legislativo, já sou uma pessoa não apenas do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, testada, aprovada na urna. Eu consigo trazer projetos para Guarulhos, fiscalizar sem ter o rabo preso, entender o que é um projeto de lei, aonde está a vírgula, aonde está entre conchetes ali, aonde vem a pegadinha e levar isso a público, sabe, sem rabo preso. Tenho coragem para fazer, todos me conhecem aqui, né? Não é à toa que fui escalado para ser candidato a governador, para falar para a Globo, para 40 e tantos milhões de pessoas ao vivo. Quer dizer, precisa ter coragem, precisa dar o peito, né? E isso eu não tenho medo. E aqui em Guarulhos a gente tem muitas coisas boas, é bom que se diga, não tá a terra arrasada, não. Agora, também não é o fato de, poxa, já são 8 anos desse governo e quando você vai escutar o discurso, é que o PT, mas já faz 8 anos, nada de bom foi feito. Quer dizer, é um discurso que ele está já também demodé, já passou, temos que falar o que é de bom da cidade. Então, acredito que eu consiga ajudar Guarulhos aí, né, ainda que na condição de vereador, a ter uma melhor gestão, que é a pauta principal que eu tenho, que é a gestão pública, a melhoria da gestão pública. A questão, gente, por favor, nós não temos recursos são limitados, gente, entendeu? E o que a gente precisa fazer para ter uma melhor gestão? Nós precisamos ter cada vez mais tecnologia. Por que hoje essa rádio está de pé aqui? Porque tem tecnologia. Porque se fosse depender de uma concessão que ela vem do Ministério da Comunicação, seria muito mais difícil. Hoje a gente consegue falar com qualidade por conta da tecnologia. Então a tecnologia tem que ser empregada na coisa pública para a gente gastar melhor os recursos públicos. Então é isso que eu acredito ter a contribuir. Peço para as pessoas nos procurarem nas redes sociais. Rodrigo Tavares.adv, tanto no Facebook como no Instagram. Lá vão ter um contato direto, bater um papo e ficar ligado. Porque muitas vezes as pessoas que se colocam como candidatas, elas estão ali para servir a outras condições. A pessoa, ela está ali por N motivos, mas o que a gente tem que ficar ligado? Quem consegue contribuir? Quem tem coragem para fazer? E eu garanto para vocês que eu tenho. Muito bem, estou falando aqui, o nosso futuro prefeito aí, Nelson. Que doideira. Sei lá, que seja, né, doutor? Se alguém quer te ver como prefeito, primeiro dá essa chance aí para você como vereador, né? E aí lá na frente fica à disposição, né? Nelson Dias, suas considerações finais, Nelson. Celso, agradecer você pela paciência, né? Hoje você ficou aí. O Celso, na verdade, eu tive a honra, doutor, de sentar aqui nessa cadeira mas dele, que né? panca que você tá aí, olha tá? Só, e ele precisou ficar ali porque o rapaz da produção, ele está de férias. Eu quero agradecer Lucas Lafrata, esse jovem que está aqui na minha frente. Ele não quis contribuir com a gente hoje, hein, Celso? Porque eu falei, olha, uma cadeira daquela pode ser sua. Ele falou, eu vou ficar nos bastidores. Obrigado, Lucas. Doutor, muito obrigado. Sucesso na sua jornada de trabalho, tá? Conte com a gente no que precisar. Estamos aqui, bastidores do poder. A gente vai acompanhar o teu trabalho. Já estamos acompanhando. As redes sociais já estão bombando, né? Nós fuçamos lá, encontramos muitas perguntas, muitos elogios, né? Então, eu quero que a sua rede social continue crescendo, que isso daí reverta realmente em votos para você, que Deus cuide de você, que Deus te proteja por onde você passar e que se o senhor realmente for eleito vereador, a cidade venha ganhar e o senhor possa contribuir muito com a população, principalmente a população mais sofrida, né, de Guarulhos. Muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite.
Tavares, suas considerações finais, Tavares. Muito obrigado, agradeço ao convite mais uma vez de estar aqui na Rádio Soberana. É uma satisfação imensa. Agradecer a audiência, agradecer as pessoas que nos procuram nas redes sociais, as pessoas que elogiam, as pessoas que criticam, as pessoas que interagem. Mandar um abraço para todos aqueles que trabalharam e trabalham comigo, né, dentro da prefeitura, especialmente agora que eu estou me descompatibilizando. Fica aqui, ó, um abraço para vocês. Muito obrigado por terem também compartilhado comigo grandes momentos em que me fizeram conhecer ainda mais o município de Guarulhos, porque a gente vai bem para as pontas de Guarulhos. Lá pro fundão. Bem pro fundão. Então, muito obrigado. Quero agradecer aos meus pais, a Karina, minha esposa, agradecer também a oportunidade. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado, Nelson Dias, obrigado, Rodrigo Tavares. E você continua com a programação da Rádio Soberana. Abaixa o aplicativo, hein? Novo aplicativo. Obrigado, fica com Deus.